E hoje, de fato, a gente tem que consolidar qual é o saldo desse episódio em relação à Zona Franca, né, do decreto que tiraria a competitividade da Zona Franca. A gente fez uma cobertura bastante extensa em relação a esse assunto, trazendo vários especialistas para falar sobre as consequências do decreto. Depois a gente trouxe aqui o governador Wilson Lima para falar sobre a reunião que acabou por decretar a reversão disso, né, manter a competitividade, uma garantia que o presidente deu ao governador Wilson Lima. Tivemos também aqui o senador Omar Aziz, que é um opositor ao governo federal. Veio também o coronel Menezes, que é ex-superintendente da SUFRAMA e é um aliado do governo federal, do presidente Bolsonaro. Enfim, a gente ouviu muitas vozes. E agora a gente precisa consolidar isso. Qual é o saldo desse episódio para os políticos aqui do Amazonas, Rose? Rafael, foi tanta roupa suja que eu acho que não cabe um dia só para a gente lá limpar essa pauta. A gente vai deixar algumas coisas para a semana que vem. Tudo bem. Tem coisa para tudo que é lado acontecendo. Vou até pleitear aqui, entrar com um pedido para vocês colocarem uma coluna minha em cada bloco. 3 colunas cada dia, mas vamos lá. Em relação aí ao dano à Zona Franca de Manaus e a promessa do presidente, ele ainda não publicou um novo decreto para cumprir a sua promessa, a gente tem que aguardar a publicação e o que virá nesta publicação, mas a promessa dele de estancar uma sangria, né, que foi posta na Zona Franca de Manaus e com alguns detalhes técnicos que talvez não sejam tão bons, mas de tudo é preciso que a gente veja que há uma reprodução de métodos, tanto no campo da economia, quanto também no campo da atuação política, com movimentações diferentes de alguns atores políticos que são bem interessantes de a gente pontuar. Vamos lá, qual é a reprodução do método? A gente, inclusive, falou a respeito dele aqui na coluna de política, o presidente causar um dano, a ação dele, a fala dele, alguma movimentação do governo e depois voltar atrás reparando este dano e sendo colocado ou glorificado por seus aliados como alguém que teve uma ação muito benevolente. Isso acontece em várias situações, inclusive é uma reprodução de método em relação à Zona Franca de Manaus. Sempre estabelecendo dano, porque na Zona Franca de Manaus, qualquer ameaça já é dano. A gente tratou sobre isso aqui com alguns técnicos. A insegurança jurídica foi estabelecida quando, olha, nós vamos alterar, né, que você manda uma mensagem para o mercado de que esse modelo é frágil e que o governo não tem simpatia pela continuidade desse governo. Quando ele volta atrás, a gente tratou aqui com vários entrevistados ontem, eles também fugiram um pouquinho da resposta mais objetiva, mas ele voltou atrás em relação às empresas que já estão instaladas. Essa é a promessa. Vamos ver o que vai ser publicado, mas a promessa foi essa. Não se comprometendo com futuras empresas, elas não teriam esses benefícios, o que dá uma estancada, né? A possibilidade de se criar novos projetos, nova geração de emprego, tem uma mudança de dinâmica aí. Né? Se voltasse atrás completamente, já teria dano pela insegurança jurídica, mas não voltou atrás completamente, continuou tirando um pedaço. A mesma coisa que já aconteceu com os concentrados, que está derretendo este setor, de certa maneira, aqui no Polo Industrial de Manaus. Então, esse é um método em relação à Zona Franca, esse é um método também político do presidente, não só em relação à economia, mas em relação a várias coisas. Inclusive, eu estava conversando há pouco com o professor de Sociologia, Marcelo Seráfico, e eu também estou lendo agora O Príncipe, de Maquiavel. Interessantíssimo, porque lá há uma indicação dessa forma de governar, né, que o dano ele precisa ser feito de uma vez só, o mal, né? Quando você tem que fazer uma coisa ruim, você tem que fazer de uma vez só. Mas o que é bom, você tem que fazer aos poucos, né? E o presidente criou uma dinâmica de criar condições para que ele possa parecer benevolente aos poucos, aos pingos, em relação a algumas situações, em relação à Zona Franca de Manaus. Uma lição maquiavélica, vamos dizer assim. Agora, há uma outra condição de reprodução do método. Quanto a essa questão, você quer fazer algum comentário, Rafael? Eu estou acompanhando aqui, Rose, o que você falou e concordo plenamente, né? Inclusive com essa questão do método maquiavélico, né? Deixando claro, obviamente, que é no sentido literal da palavra mesmo, né? De alguém que acaba se inspirando em Maquiavel, que geralmente o maquiavélico ele é ligado a algo ruim, né? A um termo pejorativo, enfim. Mas é o termo literal que você está usando, a gente compreende isso aqui. Se não tiver nada mais sobre o presidente, tem outros players da política que também acabaram tendo saldo, né, em relação a este episódio.
Exatamente. E reprodução de métodos também. Só voltando a Maquiavel, eu sempre ouço no Reinaldo Azevedo ele dizendo que eles não leem, né? Eles não têm a condição de traçar objetivos diante do que explicava e colocava como sugestão de governança de Maquiavel. Mas Maquiavel explica o método. Essa que é a grande questão aí que eu conversava há pouco com o professor Marcelo Serafim, que compartilho aqui com vocês.